Quero saudar a todos quanto ouve este som e aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, amado ouvinte, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 22 ao versículo 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 22 ao versículo 31. Então, meu querido, se você crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, então, meu amado, nós possamos crer no amanhã, porque somente Jesus Cristo pode nos dar a salvação. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 22 ao 31, que nos diz assim a palavra de Deus: Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, estando a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outro não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. E respondeu Abraão a eles: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Glória a Deus. Somente até aqui. Meus queridos, amados e ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia diz, meu amado, que a mão do Senhor, ela não está encolhida, que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, que não possa ouvir. Mas a iniquidade, o pecado na vida do homem, tem afastado o homem de Deus. Mas Deus, meu querido, pela sua misericórdia, por Deus, por ser amor e misericordioso, Ele tem usado de misericórdia a você, meu amado, por estar tendo esse privilégio de todos os sábados estar ouvindo a palavra de Deus. E nós estamos, meu querido, diante de um texto a qual o Senhor Jesus Cristo, Ele vem falar de uma dura realidade na minha vida como na sua vida, a qual tanto eu como você, nós sabemos uma coisa é certa na nossa vida, que um dia a morte chegará para mim, chegará também para você, aonde Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele começa a falar sobre a vida de 2 homens. Ele diz: Ora, havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Veja, meu querido, o que nós podemos entender e perceber neste texto é que havia uma grande diferença, na vida deste homem rico. A Bíblia diz que esse homem rico, ele vivia todos os dias. A Bíblia é bem clara em dizer que ele vivia todos os dias regaladamente. Uma vida todos os dias de fartura, de festas, de bebida. A Bíblia também vai falar
que havia um mendigo, um homem que vivia cheio de chagas, que desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa deste homem rico, a qual até os cães, até os cachorros vinham lamber as suas úlceras. Podemos entender, meu querido, uma grande diferença, mas o que nos chama a atenção, meu amado, nesse texto é de uma coisa, é que apesar da diferença da vida de um homem para o outro, do mendigo para o rico, chegou para ele uma coisa comum, meu amado, que foi a morte. No versículo 22, a Bíblia vem dizer que aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. O que nós podemos entender com isso, meu amado, que assim também é na minha vida e na tua vida. Nós podemos entender, meu amado, que apesar, não importa se você é rico ou se você é pobre, se você é branco ou preto, se você vive uma vida todo dia regalada, uma vida de bons costumes, então você tem uma boa casa, um bom carro, o que nós sabemos, meu amado, que um dia a morte chegará para mim e para você. Aonde, meu querido, nem eu nem você podemos dar um jeito. Aonde nós vivemos, porque quando a morte chega na minha vida ou chegar na sua vida, não vai ter mais jeito. E a Bíblia diz que o rico, abrindo-lhe os olhos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. Ou seja, meu amado, veja uma coisa, que aquele rico, quando abriu os olhos no inferno, ele viu Lázaro e Abraão no seu seio. Mas talvez você se pergunte, irmão, mas por que o rico foi para o inferno e o mendigo foi para o seio de Abraão? Sabe por quê, meu amado? Que o rico foi para o inferno, não foi porque ele era rico, mas sim, meu querido, porque ele tinha ouvido falar da palavra de Deus, porque ele tinha ouvido falar de uma vida eterna e de uma condenação eterna, mas ele não acreditou nas palavras, a qual os profetas, a qual Moisés tinha pregado para ele, a qual a Bíblia diz que este homem vivia todos os dias. E Abraão diz e ele clama a Abraão e diz, ele clama a Abraão e diz, glória a Deus, ele clama a Abraão e diz, Pai, rogo-te que peço a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então disse Abraão a ele, filho, lembra que te recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males, e agora porém aqui este está consolado, e tu em tormento. O que nós podemos entender, meu amado, quantos, meu querido, têm recebido seus bens aqui na vida, em terra? Quantos, meu querido, estão vivendo uma vida de luxuosos? Quantos têm vivido uma vida de soberbo e não têm, querido, nesta palavra, tem achado que nós temos pregado nesta praça, que isso é história de crente, que não tem acreditado nesta palavra? Além de tudo, Abraão diz a ele, além de tudo, há um abismo entre nós e vós, daqueles que morrem com Cristo e aqueles que morrem sem aceitar a Jesus. Abraão aqui, Jesus, ele fala na sua palavra, que há uma diferença daqueles que morrem com Cristo, para onde aqueles que morrem com Cristo vai e para onde aqueles que morrem sem Cristo vão. Aquela história, meu amado, que todos dizem que todo caminho levam a Deus. É mentira, meu amado, pois a Bíblia Sagrada nos diz que só há um caminho, que só há uma verdade, só há uma vida, que é Jesus de Nazaré. Então, meu querido, podemos ver, meu amado, que Abraão, que Jesus Cristo aqui nesse texto, ele deixa bem claro a respeito do que há de acontecer na vida dos cristãos, daqueles que morrem com Cristo e daqueles que não creem em Jesus Cristo, daqueles, meu amado, que não acreditam na sua palavra e naqueles que acreditam. A Bíblia diz que Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que lêem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam o que está escrito nestas profecias, porque o tempo está próximo.
E nós sabemos, meu amado, que nós estamos vivendo os últimos dias da vinda de Cristo a esta terra, para buscar o seu povo, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas infelizmente, muitos não acreditam, meus queridos, porque o príncipe deste século, ele tem cegado o entendimento das pessoas, para que as pessoas não possam vir ver e nem entender a glória de Deus. As pessoas estão cegas espiritualmente falando, não entende, meu querido, que é necessário que o homem possa aceitar, confessar o nome do Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador aqui nesta terra, para que naquele grande dia o Senhor possa confessar a Ele o nome dEle perante os anjos e perante o Pai. Então, meu querido, esta noite, venha, aproveite essa oportunidade, porque a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas o pecado, meu querido, como foi falado esta noite, ele tem afastado o homem não tem conseguido entender e ver que ele precisa reconhecer que sem Deus nada ele pode fazer, porque Deus, ele é o Criador do céu e da terra e tudo quanto há. Então, meu amado, nós precisamos se voltar para Deus. Entenda, meu querido, que esta é a palavra de Deus, que aqui é o que está escrito nas Santas Escrituras, pois a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertará, será salvo. Você precisa ser liberto da opressão do inimigo deste mundo, liberto dos vícios. Você precisa entender, meu querido, que só há libertação, só há liberdade na pessoa bendita de Jesus. Somente Jesus, ele pode abrir os teus olhos. Somente Jesus, ele pode resolver a tua situação. Muitos, meu querido, têm procurado a felicidade. Muitos têm batido em porta, meu querido, que não vai resolver nada. E ali as pessoas têm se frustrado, as pessoas têm entrado em depressão, porque não conhecem as Santas Escrituras. Jesus, ele diz na sua palavra: examinais as Santas Escrituras, porque ela testifica de mim. Então, meu querido, são as palavras de Cristo, são as palavras do Senhor Jesus Cristo que vai te conduzir à salvação eterna. Não é eu, não é os irmãos que aqui se encontram, não é um pastor e nem um padre, e nem somente uma religião, não, mas sim Jesus de Nazaré, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, foi Ele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ele pagou um preço na cruz do Calvário, meu querido, que nenhum de nós poderíamos pagar, porque antes nós éramos inimigos de Deus, antes nós éramos filhos da desobediência, filho do inimigo de nossas almas, mas pela morte na cruz, pelo amor de Jesus Cristo, a qual o apóstolo João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa de Jesus, foi o único, meu amado, que Deus que se doou por amor a mim e a você. Então, meu amado, esta noite, aceite esse Jesus, acredite nestas verdades que aqui estão sendo pregadas, pois nós falamos da verdade de Cristo, nós não falamos de nós mesmos, mas sim da palavra de Deus, a qual a vontade do coração de Deus é que todo homem venha a ser salvo, é que todo homem venha ter o pleno conhecimento da verdade através do nosso Senhor Jesus, porque Ele é o único mediador. Somente Jesus, Ele faz a ponte, Ele é o único que pode ligar o homem a Deus. Então, meu querido, esta noite, busque essa palavra, busque ao Senhor enquanto você pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto, porque a Bíblia diz, meu amado, que haverá um dia que esta palavra, que esse trabalho, não haverá mais numa praça que nem essa. Haverá um dia que as pessoas correrão para um lado e para o outro. As pessoas procurarão ouvir as palavras de Deus. Como diz aqui o Abraão, fala para este homem: olha, ele tem a Moisés e os profetas. Moisés, o homem que tirou o povo de Deus do Egito. O profeta como um homem, profeta Isaías, que anunciou a vinda do Cristo, a qual ele diz: eis que a virgem dará à luz um menino e porá o seu nome de Emanuel, ou quer dizer, Deus conosco. Hoje, meu querido, esta noite, você tem a Moisés, você tem os profetas, você tem a história de Jesus Cristo, você tem a palavra de Deus,
que é a Bíblia Sagrada. Você tem os apóstolos e você tem, meu querido, pela misericórdia de Deus, todos os sábados, os irmãos que aqui se encontram pregando o Evangelho. Então, meu amado, esta noite creia nesta palavra, que você medite nesta palavra e que Deus lhe abençoe. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.